Bom dia, gente. Bom dia. Tá pegando o microfone? Não. Bom dia. Não. Bom dia. Gente, a gente está no segundo dia, né, do nosso evento, da 7ª Mostra Regional de Geografia da Saúde, e também é um evento que está sendo em conjunto com um evento que é uma demanda do CH, né, que é o primeiro encontro de Ciências Humanas e Saúde. A gente, a partir do evento que teve do CH, um grupo de trabalho, né, se juntou e a gente fez uma série de palestras no ano passado. Não sei se vocês lembram que eu divulgava para vocês as palestras que tinham presencial, e dessas palestras a gente decidiu fazer um evento. Como eu já ia fazer esse evento da Mostra Regional de Geografia da Saúde, então a gente juntou, é por isso que a gente tem tantas mesas diversas, né? Então, são vários temas, vários profissionais, e parte dessas mesas redondas também tem a ver com a demanda dos alunos de Geografia da Saúde. Então, muitos alunos de Geografia da Saúde, eles estão solicitando palestras relacionadas à saúde mental. E acabou que a gente se aproximou um pouco também dos psicólogos, né? A gente, em outros eventos, tinha uma maior aproximação com enfermeiros, né? E agora a gente está tendo uma maior aproximação com psicólogos, tanto pelo interesse individual, né, dos alunos em relação à sua própria saúde mental, como também relacionado à preocupação da saúde mental dos seus alunos. Né? Então, tem vários relatos, né, de pessoas que já trabalham como professor que têm tido problemas com os alunos. Agora, eu passar a palavra para o moderador, para a gente começar a mesa. Bom dia a todos. Gostaria de apresentar a professora Luzibélia Oliveira, como todos me ouvem bem, tá? Possui graduação em enfermagem pela Universidade Estadual da Paraíba, em 1998, especialização em saúde da família pela UEPB, especialização em educação profissional na área de saúde, enfermagem, mestrado e doutorado em recursos naturais pela Universidade Federal de Campina Grande, em 2018. Atualmente é professora da Universidade Federal de Campina Grande, tem experiência na área de enfermagem, atuando principalmente nas seguintes áreas: saúde ambiental, saúde da criança e do adolescente e saúde coletiva. Desde já, passo a palavra para a professora Luzibélia. Tem um vídeo dela. A gente vai passar o vídeo primeiro, então teremos um vídeo. Saudações a todas e a todos que se fazem presente a este evento. Gostaria de agradecer, em especial, à professora Priscila e ao professor Xisto por terem me convidado para participar dessa mesa redonda. Infelizmente, por questões de trabalho, não pude me fazer presente ao evento, mas não me furtei a possibilidade de encaminhar um vídeo, para participar, mesmo que de forma virtual, de uma mesa para discutir uma temática que eu considero da mais alta relevância. Gostaria de parabenizar pela escolha do tema da mesa, Clima e Saúde, perspectivas atuais para a promoção da saúde, algo que nunca foi tão essencial discutir. Antes de tecer minhas considerações, eu gostaria de delimitar o meu lugar de fala. Eu sou enfermeira há 26 anos, tive, enquanto enfermeira assistencial, toda a minha vida profissional dedicada à estratégia saúde da família, que está inserida dentro da atenção primária à saúde, que tem como principais objetivos a promoção da saúde, a prevenção das doenças, e quando não se consegue atingir esses níveis, de atenção, também tratamos, também cuidamos, mas buscamos primordialmente a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Além disso, nas últimas décadas, realizei curso de mestrado e doutorado na linha de saúde e meio ambiente. Atualmente, há 16 anos, inclusive, sou professora da UFCG, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, onde trabalho com saúde coletiva,
saúde ambiental e saúde da criança e do adolescente. Dessa forma, eu me sinto confortável e mostro o quanto eu gosto e o quanto eu estou feliz de abordar assuntos que fazem parte do meu universo de estudo e de trabalho. Hoje, para embasar as considerações que vou fazer, utilizei basicamente 2 documentos, que é um documento chamado Mudanças Climáticas e Saúde, publicado pela revista Arco, da Universidade Federal de Santa Maria, e um documento chamado Saúde é uma mediadora entre clima e sociedade, da Fiocruz. O debate em torno da relação entre mudanças climáticas e saúde permite mostrar como a vida de todos é impactada pelo fenômeno do aquecimento global. Essa é uma fala, trazida num evento de grande relevância promovido pela Embaixada da Alemanha em 2018. Eu me permiti fazer o recorte nessa fala porque eu acho que quando nós lidamos com a saúde, quando a saúde das pessoas é prejudicada, é tocada, a comunidade, de uma forma geral, as famílias, os indivíduos, passam a se preocupar mais, a buscar entender, a compreender e buscar estratégias de, se não eliminar, mas pelo menos mitigar esses impactos. As mudanças climáticas e as consequências para a saúde, elas são várias. E elas podem influenciar diretamente na propagação de vetores, por exemplo, o que é algo que tem sido constante nos nossos dias. Estamos vivendo na atualidade uma epidemia, por exemplo, de dengue, aonde nós estamos tendo muitos casos, inclusive graves da doença, nas formas graves da doença, que necessita de internação. Temos tido mortalidade com altos índices. Tudo isso em função dessa mudança no clima. Quanto maior a temperatura, maior a proliferação do Aedes aegypti, que não só a dengue é vetor, mas também é vetor de outras doenças como a Zika, que em 2015 teve aquela alta incidência, trazendo várias consequências para as crianças e suas famílias, chikungunya, que muitas pessoas contraem, passam anos, até décadas, sofrendo com as sequelas da doença. Febre amarela, por exemplo, qualidade das águas prejudicada em função dessas mudanças climáticas. Recentemente temos visto, é motivo de noticiários que acompanhamos recentemente, na mudança, por exemplo, na qualidade dos corais que estão presentes na costa brasileira e de outros países, que são responsáveis pelo equilíbrio da vida marinha e, consequentemente, a modificação na vida de todos que dependem de alguma forma, quer seja do seu trabalho, quer seja no turismo ou mesmo na saúde, consumindo esses animais marinhos. Também podemos repensar que essas mudanças climáticas afetam a produção de alimentos. Quantos de nós aqui frequentou as feiras ou os supermercados recentemente e observou que tanto a qualidade dos alimentos está prejudicada, quanto o aumento no valor deles tem sido percebido na hora de pagar a conta? Tudo isso em função da mudança no clima. Os alimentos não estão sendo produzidos na quantidade e na qualidade ideal que precisamos e necessitamos. Sem falar na qualidade do ar, que impacta diretamente na promoção e no surgimento de afecções respiratórias, por exemplo, ou mesmo doenças cardíacas, que embora não é tão falado, mas o aumento na temperatura influencia muito em eventos cardíacos. Fora isso, poluição pode afetar várias áreas da saúde. Além, como a gente falou, da saúde respiratória, da saúde cardiovascular, também a saúde mental, a prematuridade, surgimento de doenças neurológicas, dentre outras. Existem alguns grupos que sofrem mais com esses problemas relacionados às mudanças climáticas, que são crianças, idosos e pessoas que vivem em áreas de maior vulnerabilidade social. As doenças mais sensíveis a essas mudanças são doenças infecciosas, como é o caso
de doenças que são veiculadas por vetores, como falamos agora há pouco, na dengue, zika, chikungunya, malária, febre amarela, a leishmaniose e também hepatites. As hepatites que são transmitidas por água contaminada. Hoje em dia vivemos uma emergência do clima que impacta no surgimento de diversas doenças. E nós podemos classificar essas doenças como doenças emergentes, ou seja, doenças que até então não se sabia de relatos na espécie humana, e doenças reemergentes, que já existiram em algum momento, em outros momentos históricos, e que retomam hoje em função de vários motivos, dentre elas o desequilíbrio ambiental. Doenças que podem trazer consequências extremamente danosas, como é o caso da dengue, que nós vivemos em constantes epidemias, né? Tivemos recentemente o caso, né, da pandemia da Covid-19, dentre outras doenças. Um relatório da Organização Mundial da Saúde de 2021 aponta que as mudanças no tempo e no clima causam uma das emergências de saúde mais urgentes enfrentadas atualmente. Em outubro de 2021, pelo menos 300 organizações, representantes de 45 milhões de profissionais de saúde, escreveram uma carta aberta, fazendo um apelo para que todos nós, profissionais de saúde, usando da ética que nos é pertinente, possamos alertar, trabalhar em prol da promoção da saúde e do equilíbrio ambiental, e alertando as pessoas para essa relação entre clima e saúde, da necessidade de repensarmos nossas ações, de buscarmos fazer com que os governantes trabalhem em prol de agendas que favoreçam a aplicação, a implementação de legislações que protejam o meio ambiente e, consequentemente, melhorem a saúde das pessoas. Tomando como ponto de pauta neste momento a promoção da saúde e a prevenção de doenças, a gente precisa destacar algo que é muito importante e que nós observamos recentemente durante a pandemia da Covid-19. O sistema de saúde atual não está preparado às novas demandas da emergência climática. Nós não temos preparo nem de estrutura física, nem de tecnologia, nem de número de profissionais suficientes. E isso ficou nitidamente comprovado durante a pandemia da Covid-19. E várias outras pandemias, com vírus inclusive novos, né, ou seja, doenças emergentes, podem surgir. Isso exige que sejam investidos muitos recursos por parte dos governantes e das instituições que possam contribuir no incentivo à pesquisa, à produção de novos insumos, equipamentos, né? A que chegue até as unidades de saúde, aos hospitais, as unidades de saúde da família e toda essa rede de atenção à saúde, equipamentos, profissionais treinados, ou seja, todo um aparato para que a gente possa estar preparado para dar conta de várias outras epidemias, pandemias, né, com vírus novos ou vírus já conhecido, ou outros tipos de micro-organismos que estão para surgir, né? A Covid-19 foi um exemplo, mas vários outros problemas de saúde poderão surgir. Nós precisamos pensar e agir em prol da relação entre política climática e saúde, porque observamos que muitos encontros acontecem, encontros envolvendo inclusive várias instituições renomadas, representantes de vários países, agendas são construídas, reconstruídas, datas são renovadas, mas realmente de forma efetiva, o que estamos fazendo? Enquanto governantes, enquanto cidadãos, né, precisamos estar agindo de forma atenta para que as políticas já existentes sejam de fato implementadas. Para isso precisamos cobrar dos governantes e despertar para que novas agendas sejam construídas, né, a partir disso formuladas novas políticas públicas de forma a dar conta de eventos novos que ainda não temos no momento conhecimento, mas que precisamos nos preparar de forma mais ampla.
Precisamos entender que trabalhar saúde numa perspectiva geral e principalmente nessa ligação saúde e meio ambiente, precisamos trabalhar de forma transdisciplinar e interdisciplinar, valorizando todos os saberes e trabalhando em parcerias, utilizando várias áreas e vários setores da sociedade. Os efeitos na saúde, como eu disse para vocês, elas são das mais variadas ordens. Por isso, nós precisamos, durante nossos atendimentos, quem é profissional de saúde, durante nossas aulas, precisamos trazer essa abordagem da forma mais ampla, que temos esse olhar ampliado, né? Esse olhar ecológico durante os nossos atendimentos, durante as nossas falas, durante as nossas ações. Até porque, por exemplo, a poluição já é a maior causa ambiental de doenças e mortes no mundo. 3 vezes mais do que a HIV/AIDS, tuberculose e malária combinados, juntos. Esse dado é de um autor chamado Wormtag, 2018. Algo que precisamos repensar é nosso estilo de vida. Quem de vocês conhece aquele cálculo da pegada ecológica? É algo que nós devemos buscar, é algo fácil, disponível na internet, no site da WWF, onde rapidamente, em poucos minutos, nós calculamos quantos planetas, com o estilo de vida que nós levamos, nós precisamos para viver. E ali a gente pode fazer várias reflexões sobre nosso consumo, nossa forma de deslocar, né, nossa forma de nos alimentar e a partir daí traçar reflexões e mudança nesse estilo de vida que vai ser fundamental para a promoção da saúde. Exemplos de como promover saúde nós temos. Investimento, por exemplo, em ônibus elétrico, em meio de transporte elétrico, para contribuir para a redução na poluição do ar e nas cidades. Estímulo à mobilidade ativa, que ajuda a combater a obesidade, que é um dos grandes males presentes no nosso cotidiano atual. Produção agroflorestal sem desmatamento para proporcionar e produzir alimentos saudáveis e investir em pesquisa, estudos no planejamento urbano e decisões de infraestrutura nas cidades, principalmente pela convergência das agendas de clima, saúde, transporte e energia renovável. Esses são exemplos de ações concretas que podemos fazer com vistas na qualidade do meio ambiente, na qualidade da saúde e no nosso bem-estar. Para finalizar, eu gostaria de trazer uma fala do Fábio Evangelista, que é representante da OPAS no Brasil, que ele diz o seguinte: para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, precisamos repensar a forma como vivemos, produzimos, consumimos e trabalhamos. E a área da saúde oferece os melhores argumentos e evidências para fortalecer as ações de desenvolvimento sustentável. É o que nós falamos agora há pouco. Quando as pessoas sentem que estão adoecendo por conta da sua relação com o meio ambiente, com a alteração no clima, elas repensam sua forma de viver, seu estilo de vida. E aqui eu queria destacar a importância da educação ambiental, que deve estar presente em todos os níveis educacional, especialmente nos pequenos, para que as crianças já cresçam com bons hábitos, se transformando em adultos responsáveis, inclusive mudando o comportamento dos adultos que convivem com eles. A educação, eu acho que pode ser a grande chave da mudança e dessa promoção da saúde que tanto queremos. Além disso, investimento em saúde pública, em políticas públicas, implementação das que já temos e formulação de novas que possam dar conta dessa realidade que estamos inseridas. Minha gratidão a todos, desejo um ótimo evento, espero em breve poder estar com vocês presencialmente em um novo evento. Gratidão, muita saúde a todos. Bom, pessoal, dando continuidade, temos presente o professor Ranieri Silva Nobre, professor e doutor associado à 4ª Unidade Acadêmica de Geografia da Universidade Federal de Campina Grande, doutor mestre
graduado em Metodologia pela UFCG e o FPE. Professor colaborador do programa de pós-graduação em Geografia da UFPE. Instrutor egresso do PET Geografia UFPE. Vice-presidente da Aquiplina, do biênio 2018 a 2021. Atua principalmente nos seguintes temas: climatologia tropical, clima urbano, degradação ambiental, geotecnologias aplicadas ao meio ambiente, desastres naturais. Já passo a palavra para o professor Daniel. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Para iniciar, eu quero agradecer, professora Priscila, professor Xisto, a oportunidade de participar dessa mostra na área de saúde e geografia da saúde. E é um momento oportuno, porque há algum tempo a gente vem procurando se juntar, eu, a professora Priscila Xisto, para dialogar sobre alguns trabalhos que eu realizei e junto com meus alunos durante o tempo que eu estive na UFPE. E nós não estávamos tendo essa oportunidade, tentamos elaborar um projeto, e aqui surgiu essa oportunidade. Então, um convite bem pertinente, e foi nesse sentido que eu montei a apresentação, para tentar mostrar os trabalhos que nós vimos realizando na UFPE. Então, muito do que nós vamos ver na apresentação só fala de Recife, não vou falar de porque nós não realizamos ainda com as mesmas metodologias aqui para a nossa cidade. O grupo de pesquisa que eu coordenava lá era muito maior, então eu fui redistribuído para cá, fez 2 anos agora em fevereiro, e passei 13 anos em Recife. Eu vou salvar para poder ajustar o vídeo da professora. Certo, tudo bem. Então foi uma oportunidade muito interessante. Se eu começar a falar sobre a apresentação agora, depois eu vou ter que passar os slides. Então, vamos aguardar um pouquinho. Esses problemas técnicos, o Xisto consegue resolver fácil. Muito obrigado, professor. Então, vejam. O próprio tema da conversa que eu trago, do diálogo que eu trago, já fala sobre a climatologia, a geografia da saúde. Eu não coloco a geografia da saúde em primeiro plano, porque eu trabalho com a climatologia. Então, eu coloco a climatologia em primeiro plano e venho apresentar os estudos que nós realizamos no Propoclima. Mas, para chegar a essa discussão, eu vou partir do início, mostrando por que nós, da climatologia, fomos trabalhar com a geografia da saúde. O que a climatologia tem a ver com a geografia da saúde? Agradeço também a presença da turma de climatologia do Brasil, que veio aqui assistir à palestra. E esses 2 grupos, volta só para são os grupos de pesquisa que eu coordeno. O Tropoclima é um grupo de pesquisas em estudos de climatologia tropical e eventos extremos da UFPE. Eu ainda tenho vínculo na UFPE, no programa de pós-graduação, mas a coordenação ficou com uma professora lá, ex-aluna minha, e o Tropoclima semiárido, então a ramificação do grupo Tropoclima que foi criado, agora no nosso semiárido, ou sub-1 seco, na verdade. Vocês já sabem disso aí atrás. Pode passar. Então, quando começamos a discutir questões climáticas no grupo de pesquisa, alguns questionamentos foram surgindo. Questionamentos como quais fatores geográficos podem influenciar na distribuição espacial de doenças. Como a geografia da saúde, o que a geografia da saúde vem estudar? A influência da variabilidade espacial, ou seja, das transformações do espaço, o espaço geográfico e a saúde. E aí nós ficamos pensando, será que o clima é um fator geográfico? Como é que o clima e os fatores climáticos poderiam influenciar na distribuição de doenças? E aí veio qual o papel do geógrafo diante desse cenário. Nós estávamos no curso de geografia e precisávamos compreender qual o papel do geógrafo no cenário onde o clima pode interferir
em algumas doenças. E aí passamos sobre o pontapé que surgiu para passarmos a estudar climatologia e geografia da saúde. Na UFPE, no departamento de geografia, já tinha professores que estudavam geografia da saúde, mas sempre preocupados, na verdade, sempre direcionando para as suas áreas de atuação, como a geografia urbana. O professor João Bitton era um dos que trabalhava com a geografia da saúde, sempre trabalhando com a geografia urbana. O professor Anselmo Vasconcelos trabalhava Quando Hipócrates disse algumas palavras, quem quiser investigar corretamente a medicina deve fazer o seguinte, olha só o que tem no texto. Primeiramente, deve levar em consideração as estações do ano, a sazonalidade. As estações do ano irão influenciar na sazonalidade do clima, nas alterações ao longo do clima pelas estações do ano, os ventos e as propriedades da água. Então, tem uma relação aí com aspectos climáticos. E olha só o que ele dizia, já pensando na geografia urbana. Assim que alguém chega a uma cidade e é inexperiente sobre ela, ou seja, desconhece aquela cidade, é preciso estar atento à posição dela e como ela está sentada. Tudo isso é geografia. Onde ela está construída e a posição dela, onde ela está construída. Pois se alguém souber bem essas coisas, ao chegar a uma cidade sobre a qual for inexperiente, de sorte não ficará sem saber como agir no tratamento das doenças. Isso era nada mais do que conhecer as áreas de risco que estavam suscetíveis a certos tipos de doença. Isso há muito tempo. A partir disso, nós começamos a analisar várias questões e discutimos com alguns colegas de outras áreas para saber o que é que nós poderíamos pesquisar. Um dos pontapés também veio quando começamos a ler um livro chamado, na verdade, aqui eu trago uma parte do livro. Isso foi a defesa de tese de professor titular do João Lima Santana Neto, pesquisador da Unesp, atualmente aposentado, está em Portugal, em algum instituto lá que agora eu não me recordo, mas ele escreveu a tese de livre docência, desculpa, não era professor titular dele, falava sobre a história da climatologia no Brasil. E algo me chamou muita atenção quando eu passei a ler. O professor João Lima me apresentou dizendo que você precisa ler esse trabalho. E logo no início, já trazia algumas questões que aguçavam ainda mais a nossa curiosidade e a nossa perspectiva em pesquisa de geografia da saúde, utilizando a climatologia como foco. E foi a seguinte questão. As primeiras observações meteorológicas, que são fundamentais para a climatologia, sem as observações meteorológicas, nós não podemos fazer climatologia, apareceram nos arquivos do Observatório Nacional, lá no Rio de Janeiro, 1844. E havia uma preocupação para essas primeiras observações. E, além disso, essas observações elas foram publicadas na Revista Médica Carioca. Então, os primeiros estudos de climatologia no Brasil foram publicados na Revista Médica Carioca. Há uma relação entre a climatologia e a geografia da saúde desde os primórdios. As primeiras observações meteorológicas no Brasil foram feitas e foram publicadas na Revista Médica Carioca. Por que não na Revista de Geografia? Por que não na Revista de Meteorologia? Não tinha também naquela época, mas por que não em outros períodos, assim, na Revista Médica Carioca? É que nos primeiros estudos sobre o clima do Brasil, que foi lá em meados do século XIX, surgiram alguns paradigmas, como, por exemplo, a salubridade de um ambiente tropical, úmido, temperaturas elevadas. A salubridade do ambiente tropical, como o Brasil, foi necessário fazer pesquisas. Para isso, seria necessário ter informações meteorológicas, porque envolve umidade do ar e envolve temperatura. Adaptação, higiene e saúde pública. Foi aí que a climatologia deu seus primeiros passos. No território nacional,
para tornar-se uma ciência, como campo de saber. Então, a partir de pesquisadores como Afrânio Peixoto, surgiu e foi, claro, ficou evidente que era necessário conhecer climatologia para ter algumas informações necessárias para a saúde, para a medicina. O que Afrânio Peixoto até chamava de geografia médica. Informações da geografia, como o clima, para a medicina. Pode passar. Nesse sentido, por exemplo, a gente começou a discutir em Recife. Procuramos, na UFPE tem Departamento de Medicina Tropical. E o grupo de pesquisa Tropoclima estuda os tropicais. Precisávamos conversar com alguns pesquisadores lá para saber que doenças vocês acham que nós podemos estudar. Que doenças que o clima, vocês consideram que o clima possa vir a interferir aqui? Eu recordo muito quando eu fui morar em Rondônia, a malária. Então, malária, tudo a ver com o clima. Então, aquilo, eu era criança. E aquilo ficou na minha cabeça também. Essas coisas vão aflorando com o tempo. Eu sempre comento com os meus alunos, procurem estudar situações que estão palpáveis à sua vida. Que não fuja tanto do seu cotidiano. Que você possa trazer conhecimento para a sua vivência também. E veja o texto que Josué de Castro coloca para a gente. Mocambópolis, né? Mocambópolis, você já deve ter ouvido bastante sobre isso, né, Xixi? Termo usado para designar a cidade do Recife devido às presenças dos mocambos, em 1946. Se vocês não sabem o que é mocambo, depois vocês pesquisem. Constitui de um ambiente que proporcionava aos seus cidadãos baixos níveis de saúde e alimentação devido à má estrutura habitacional. Aí já volta à geografia urbana, a urbanização. E isso vai gerar um alto custo de vida e baixo salário dos trabalhadores. Mas baixos níveis de saúde também pode estar relacionado a aspectos climáticos. E aí foi algumas curiosidades que ficaram surgindo para nós. E veio outro questionamento. Será que mudaram tanto as condições em Recife, do passado, para o tempo contemporâneo, para o tempo mais atual? E começamos a fazer, então, dar início às pesquisas do Tropoclima em climatologia e saúde. Logo no início, nós percebemos o seguinte, que as endemias tropicais, que podem ser condicionadas pelo clima, estavam influenciando na nossa cidade. Né? Eu coloco condicionadas em destaque, porque o clima passa a ser uma condição para o desenvolvimento de algumas endemias. Hipócrates já dizia isso lá atrás. Afrânio Peixoto já percebeu, desculpe. E aí passamos a ter esse diálogo com o professor. E fizemos um recorte. Das várias endemias que havia, precisávamos fazer um recorte para focar em algumas pesquisas. E dentre essas, a dengue. Mas há outras. A leptospirose, por exemplo, é algo que afeta muito a cidade do Recife ainda. Mas precisávamos fazer um recorte. Por uma simples razão. Dados. Fonte de dados. Como pesquisar outras endemias sem ter as informações? Seria uma especulação. Nós precisávamos pesquisar e fizemos um recorte inicial com a dengue. E publicamos um primeiro artigo em 2006. Nesse primeiro artigo, já falava sobre o seguinte, a influência climática sobre a epidemia da dengue na cidade do Recife, utilizando sistemas de informação geográfica. Então, nós queríamos fazer um mapeamento para compreender a distribuição espacial da dengue, levando em conta aspectos climáticos. E nessa primeira discussão, surgiu uma questão para a gente, que era constatar que as condições climáticas na cidade do Recife são determinantes na proliferação do mosquito da dengue, né, do Aedes aegypti, e pode ser considerado como fator decisivo na sua apropriação. Aí, mais uma vez, eu trago em destaque aqui determinantes. A geografia lida muito bem com a questão do determinismo geográfico, e vocês conhecem isso. Mas, nesta primeira ocasião, 2016, nós dizíamos que o clima era um fator determinante. Fomos avançando nas nossas pesquisas. Em 2017, teve a primeira publicação de uma dissertação de mestrado em Climatologia e Geografia da Saúde, que foi do Henrique, falando sobre clima urbano e dengue, influência climática sobre a formação das epidemias. Nessa primeira defesa, nós já avançamos nos estudos e nas informações, porque já tínhamos mais recursos
informações. E os resultados, eu fazendo um resumo aqui dos principais resultados, verificou que os surtos epidêmicos mais expressivos da cidade estavam relacionados com a ocorrência de precipitação, primeiro semestre do ano, ou seja, chuva e casos de dengue, aumentados os casos de dengue. Mas aí veio outra questão. As áreas de morro, na zona norte e sul, apresentavam maior problemática. Mas a distribuição da chuva, será que era tão desigual assim em algumas regiões da cidade do Recife que poderia vir a produzir áreas com maior concentração de Aedes aegypti, como nas áreas de morro norte e sul, e em outras áreas centrais não? Começou a surgir alguns questionamentos no nosso grupo, na nossa discussão. Até que chegamos ao ponto que aquela palavra determinístico, que a climatologia, que o clima era determinante para a proliferação da dengue, saiu. E passamos a chamar de condicionante, que de fato é o que é. Porque a ocupação do espaço urbano, a maneira como estava ocupada a cidade do Recife, estava produzindo números maiores de casos de dengue em bairros que têm o mesmo clima. Então, se tem o mesmo clima e tinha números maiores de casos de dengue em alguns bairros, precisávamos analisar o que é que estava influenciando esse aumento do número de casos em algumas localidades. E nisso coincidiu com o convite do professor Francisco Mendonça, da Federal do Paraná. Ele trabalha bastante com geografia da saúde também, mas com foco em climatologia também, porque ele é hoje o grande nome da climatologia no Brasil em atuação. E ele montou um projeto chamado Clima Urbano e Dengue na Cidade Brasileira. Deu um edital do CNPq e convidou 10 pesquisadores de capitais brasileiras para fazer parte desse projeto. Na época, ele me convidou como representante de Recife, e do Nordeste também teve Fortaleza, teve o Maranhão, para fazer esse estudo. Então, foi muito importante para a gente. Começamos a dialogar com vários pesquisadores de vários lugares do Brasil, e como nós estávamos dando o pontapé inicial, 2016 para 2018, algumas questões ficaram muito claras na nossa cabeça. Naquela época, havia uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, a professora doutora Érica, de Porto Alegre, da Federal de Pelotas, e era muito engraçado, quando ela chegava para a gente discutir, mas Rio Grande do Sul, esse ano, teve 100 casos de dengue no Rio Grande do Sul, isso em 2017, em reuniões. Rio Grande do Sul, 100 casos de dengue. Eu chegava a professora do Mato Grosso do Sul, não tão distante do Rio Grande do Sul, 40 mil casos de dengue. E aí a gente ficava sempre, veja como a gente vai evoluindo numa discussão como essa. Esse projeto foi muito importante para a gente, porque conseguimos ter 4 PIBICs ao longo do projeto, uma dissertação de mestrado e 3 teses de doutorado, que foram muito importantes para a construção do conhecimento e o avanço desses estudos na nossa cidade. Culminou na publicação de um livro, Dengue no Brasil. Se alguém conseguir comprar, me dê uma conta, é caro. Até hoje eu não tive a ousadia de comprar. Então, eu estava falando com o professor Francisco Mendonça, cara, não baixa esse preço do livro, não é possível. Nós publicamos o capítulo 3, que fala de Recife, urbanização, clima urbano e dengue na capital. O livro hoje está em torno de R$350 digital. Mas o digital é para o Kindle, né, que a gente não pode nem copiar e dar para outra pessoa. Né? Tudo bem, mas eu não estou falando mentira. Eu coloquei aqui nas cadeiras da frente uma cópia por baixo da poltrona. Então, quem quiser sentar mais próximo desse acha, viu? Não, é brincadeira, gente, não dá. Mas, veja, nós partimos, então, dessa análise, desses projetos de pesquisa, dessas orientações de mestrado, de doutorado, e avançamos. Saímos apenas de fazer estudos de climatologia, pensando em precipitação e temperatura, mas juntar. O que a geografia deve fazer? Porque uma ciência holística precisa estar agregando informações para chegar a algum resultado e conhecimento geográfico, e não partir do determinismo mesmo. E passamos a analisar, por exemplo, a população absoluta do setor censitário em Recife. Como é que esse aspecto poderia influenciar na proliferação de casos de dengue?
Veja algo curioso. Boa Viagem, a maioria já deve ter ouvido falar do bairro de Boa Viagem, Recife. Boa Viagem é um bairro muito populoso. Ao lado de Boa Viagem, Brasília Teimosa, que é muito mais populoso, uma grande concentração humana em um pequeno espaço. E os casos de dengue em Boa Viagem eram pequenos. Eram pequenos. Mas, em alguns períodos do ano, aumentava muito. E em Brasília Teimosa mantinha um certo padrão. O que foi que nós descobrimos ao ir conversar? Aí não é aquela especulação científica, a gente não tinha como comprovar isso no papel, por isso que nem sempre é publicado. Fomos conversar com alguns hospitais públicos e hospitais privados. Primeiro, hospital privado, quase ninguém não tinha tantas informações sobre casos de dengue. E nos hospitais públicos, muitos saíam de Brasília Teimosa, onde a fila era enorme para ser atendido, e iam ser atendidos em Boa Viagem. Então, quando a gente fazia uma pesquisa dessa, colocando setor censitário, às vezes os números não condizem com a realidade. Então, muito do que nós diagnosticamos e apresentamos no nosso resultado servia de orientação, e não o resultado final. Porque trabalhar com informações da climatologia é difícil, porque precisa ter a coleta, muitas vezes, de dados secundários que dependem de outras pessoas, de estações meteorológicas. Mas trabalhar com os dados da área de saúde é bem mais difícil. Porque na climatologia, a gente ainda pode gerar nossos dados, fazer dados primários. Os dados de saúde, como esse caso de dengue, a gente precisava depender de bases de dados estaduais, bases de dados nacionais. E essas informações, às vezes, chegavam tarde, às vezes chegavam com falha, às vezes nós não compreendíamos como eram coletadas, porque para a geografia, por exemplo, o georreferenciamento, ter a posição geográfica de quem foi fazer o exame, mas não do hospital, mas onde você reside, porque o foco vai estar onde você reside. Se a pessoa saiu de Brasília Teimosa e foi fazer uma consulta na UPA de Boa Viagem, vai ficar registrado caso de dengue em Boa Viagem. Mas ela reside em Brasília Teimosa. Sabe? Porque no formulário tem onde reside, mas essa informação fica registrada como se fosse um caso no hospital. Então, são informações que vão ser mudadas ao longo do tempo. E também começamos a juntar com outras relações. O próprio processo de urbanização, a própria distribuição ao longo da cidade do Recife, por exemplo, dos aspectos sanitários. Se você não tem uma rede de esgoto, uma rede de distribuição de água eficiente, havia, naturalmente, então, pelas condições urbanas, aumento dos casos de mosquito e aumento dos casos de dengue. Áreas de morro. Por que as áreas de morro em Recife acabavam tendo casos maiores de dengue, número maior de casos de dengue? Armazenamento de água. Mesmo numa região que chove muito, precisava armazenar água. Não é porque chovia pouco, porque não tinha rede de distribuição de água para aquelas localidades. Então havia um armazenamento de água. Sem ter conhecimento necessário de como armazenar corretamente, havia uma proliferação enorme de casos de dengue em regiões como essa. Então, a partir daí, nós fizemos um mapeamento de algumas localidades da cidade do Recife que mostravam o maior número de casos de dengue. Nessa época, a gente só estudava dengue. No meio de 2017, a gente estava numa reunião lá na Federal do Paraná, começou a haver a questão da Zika, principalmente da Zika, na época da Zika, por causa das consequências das gestantes, sobretudo, e de chikungunya, mas ainda era muito incipiente para nós discutirmos sobre aquele assunto. Além disso, a drenagem ineficiente, eu estou lendo assim porque acho que está pequeno para algumas pessoas aí de trás. A drenagem ineficiente, e, consequentemente, se você tem uma drenagem ineficiente urbana, vai haver um acúmulo de água em uma cidade que tem um clima tropical chuvoso, de água na rua mesmo. E isso poderia influenciar na proliferação do mosquito, certo? Aumentando o risco de dengue nos períodos de chuva. Mas, não obstante, pesquisamos também gerando dados de climatologia.
E passamos a instalar alguns equipamentos, termoigrômetros, para medir dados de temperatura e umidade na cidade do Recife, para ver se os valores diferentes de temperatura são influenciados pela geografia urbana, ou seja, produzindo clima urbano, ilhas de calor, ou ilhas de frescor, e como essas ilhas de calor podem influenciar na proliferação dos casos de dengue. A gente partiu do seguinte princípio: se a dengue, ou a Aedes aegypti, o vetor, precisa de um limite de temperatura ideal para se desenvolver, será que o clima urbano não estava influenciando esse limite de temperatura ao alterar a temperatura do ambiente urbano pelas construções, pela retirada da vegetação, pelo uso de um material impermeabilizante sobre o solo? Será que, ao alterar essas condições urbanas, as temperaturas não estariam alteradas também? E, ao alterar as temperaturas, não conseguiríamos alterar também a gênese do vetor, do Aedes aegypti? Então, passamos a analisar e fazer estudos dessa maneira ao longo da cidade do Recife. Veja só uma curiosidade. Isso é uma imagem de satélite de 2007, 2010, 2011. Tudo que está em vermelho mostra aumento de temperatura, tá? Temperaturas mais altas, desculpa. O que está em verde é temperaturas mais baixas, amarelo, temperaturas médias. Então, de 2007 para 2011, houve um aumento muito grande. Mas isso é temperatura da superfície, não é temperatura do ar. Isso aí seria um outro tema para a gente discutir. E elaboramos alguns modelos. Elaboramos modelos de sistemas de informações geográficas, nos quais nós juntávamos as informações climatológicas, sociais, demográficas, e elaborávamos mapas para dizer onde poderíamos ter maior número de casos de dengue na cidade do Recife. Veja só, por exemplo, planície habitada por chefes de família com renda mensal superior a 5 salários mínimos. Então, passamos a agregar informações sobre Pode continuar. Só falta os 10 slides. Né? Pronto. Na legenda, gente, do azul para o vermelho, significa aumento. Tá? Então, quando a gente tem uma área azul, significa poucos números de casos de chikungunya. Essa região aqui, por exemplo, em Recife, é pouquíssimo habitada. É uma região onde ainda tem bastante mata atlântica nativa. Então, é pouquíssimo habitada. Então, naturalmente, você tem menos casos de dengue chikungunya. Acho que em algumas outras regiões, mesmo sendo mais habitadas, você tem alguns recursos urbanos melhores, como o próprio saneamento básico, a renda salarial influencia bastante nisso. Pode passar mais uma vez? E aí ficou uma pergunta, pode dar outro clique. Quais condicionantes socioambientais apresentavam a mesma relação com doenças com características tão diferentes? E aí fizemos um estudo estatístico, utilizando a análise das componentes principais, e vejam o que é que nós analisamos. Juntamos as informações, casos de dengue, zika, chikungunya, tuberculose, leptospirose, para comparar com morador por domicílio, renda do chefe de família, chuva, áreas não construídas, declividade, quantidade populacional e áreas verdes. Então, analisamos vários fatores geográficos, junto com os números de casos de dengue, zika e chikungunya. Aqui está dizendo chikungunya, leptospirose, tuberculose. Dá um clique. E o que esses resultados nos mostraram foi o seguinte, vejam só. Nós temos relação direta entre alguns parâmetros, por exemplo, morador por domicílio. A quantidade de morador por domicílio auxiliava, ou seja, era um fator condicionante para que aumentasse o número de casos dessas doenças. Renda por chefe da família. Foi uma relação inversa. Porque quando a gente vai fazer uma relação estatística desse parâmetro, se for
positivo, que é o vermelho, que é uma correlação positiva, seria o seguinte: quanto maior a renda, maior o número de casos. Foi uma relação inversa, negativa. Então, isso significa o quê? Quanto menor a renda da família, todas essas doenças eram condicionadas a aumentar de quantidade. Densidade populacional. Quanto maior a densidade populacional, as doenças também tendiam a condicionar a aumentar. E a diminuição de áreas verdes. Essa foi uma informação importante. A diminuição das áreas verdes também condicionava. Quanto menor a quantidade de áreas verdes, maior a quantidade dessas doenças. Quando chegamos em precipitação, por exemplo, a relação é inversa. Para a zika e para a tuberculose direta para a leptospirose. Quanto mais chover, maior o número de casos de leptospirose. E publicamos um artigo, aí já foi uma pesquisa mais recente, publicado em 2021, que me veio na cabeça por conta desse ano, 2024. Nós estamos sobre um ano de efeitos de El Niño. Não vou explicar o que é o El Niño aqui agora no momento. Tá? Mas essa pesquisa fez um estudo do impacto do El Niño na dinâmica da transmissão da dengue, na cidade do Recife. Esse ano, 2024, nós estamos tendo um número muito relevante de casos de dengue no Brasil. E esse resultado desse trabalho, ele nos mostrou que existem ciclos sistemáticos de 3 a 4 anos com uma tendência recente de encurtamento desse período de 3 a 4 anos para 2 a 3 anos. Dizendo o seguinte, que temperaturas de anomalias positivas e precipitação reduzida, que é o que o El Niño produz, está parcialmente ligado à mudança epidemiológica da doença. Então, a variabilidade climática do El Niño está relacionada à mudança epidemiológica da doença, pois essa condição proporciona ambientes adequados para o ciclo de vida do vetor transmissor dessas doenças. Certo? Então, o El Niño pode ter influenciado os padrões temporais da dengue na região metropolitana do Recife. Depois desse artigo, nós publicamos também esse outro artigo que explora o modelo para previsão de casos, ou seja, estimativas da variabilidade espacial da zika e da chikungunya nas cidades do Recife também. Um dos resultados interessantes desse modelo foi que, no entanto, as análises temporais indicam que tempestades extremamente intensas que produzem um alto volume de precipitação em poucas horas podem expulsar as larvas. Então, quando chove muito, pode diminuir os casos de dengue. Esse ano em Campina Grande, por exemplo, nós tivemos um período em que choveu bastante. Isso pode expulsar as larvas. A água deixa de estar parada, aquela teoria que se falava antigamente. Caso de dengue, não deixe a água parada. Então, se você tem um ambiente que chove muito e não tem uma drenagem, vai ter poças de água na região urbana mesmo, sem nem estar precisando acumular a água. Então, quando chovia muito, diminuía a quantidade de larvas. E isso pode diminuir a abundância dos vetores. Então, quando se relacionava chuva e caso de dengue, nem sempre você tem uma correlação positiva. Porque se choveu muito, as larvas são carregadas também, são transportadas. Regiões com baixa precipitação e volumes são melhores para a proliferação dos mosquitos. Por que isso ocorre? Armazenamento de água. É necessário, então, armazenamento de água. Então, há essa relação direta nessa pesquisa. E aí veio a questão 2024. Isso aqui foi um gráfico que eu peguei ontem do portal G1, certo? Colocando o número de casos de dengue no Brasil, de 2012 para 2024. Mas, veja, 2023 e 2024, um número muito alto dos casos de dengue. Com um detalhe, 2024 ainda está distante de acabar. Né? Nós estamos, isso aqui é dados de março, tá? De março de 2024. Então, março, 3 meses de 2024, ultrapassou os outros meses, ultrapassou os outros anos. Pode dar mais um clique. E aí, esse gráfico eu peguei do relatório do CINAM, um dado recente. Mostra por semana, certo? Não é mês. Por isso que a gente tem aqui 52, de 1 a 52, por semanas. Então, o que nós temos em coluna aqui são as primeiras semanas de 2024. Certo? E o gráfico de linha preenchido é o ano de 2023. O que esse gráfico está nos dizendo é que o número de casos prováveis, porque tem que passar por uma análise para saber
se realmente foi dengue, né? Prováveis, passar por um teste, na verdade, prováveis de dengue, por semana, mostra o seguinte: 2024, a curva, se a gente for traçar uma curva aqui, ela iniciou muito antes do pico que é comum acontecer no Brasil. Certo? Iniciou muito antes. Então, em 2024, as temperaturas, os números de casos de dengue iniciaram muito antes e com um número muito maior. E o que é que pode estar acontecendo? Sim, aí dá uma outra relação espacial. O ano 2023 e o ano 2024. Se nós pegarmos alguns estados do Brasil, Acre, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e comparar com 2023, nós vamos ver que o número de casos aumentou. E 2024, nós estamos no começo do ano. Né? O número de casos aumentaram nessas localidades, inclusive no Rio Grande do Sul, que a professora Érica dizia, mas 100 casos ocorrem aqui de dengue, o que é que eu estou fazendo aqui comparado com o Mato Grosso do Sul? De repente, no Rio Grande do Sul, explode esse ano, 2024, os 100 casos passou a ser história, não é mais a realidade. E aí surgem alguns detalhes para a gente fechar essa discussão. É possível que esse número de casos esteja relacionado, de fato, às mudanças climáticas globais? Quando nós participamos da pesquisa lá em 2016, o edital era Mudanças Climáticas e Saúde. E naquela ocasião nós optamos por estudar dengue, clima urbano e mudanças climáticas. E um dos resultados do relatório foi que, em cenário de aumento de temperatura, o número de casos de dengue tende a aumentar. E nós estamos vendo este ano, final de 2023 e início de 2024, ondas de calor constantemente atingindo o país. Nem sempre a gente ouviu falar tanto de ondas de calor no Brasil. De repente, as ondas de calor vieram, isso pode estar influenciando, sim, o desenvolvimento do vetor e aumentando o número de casos. Em contrapartida, no Nordeste, não tivemos um número tão elevado de casos de dengue quanto em outros anos. Choveu mais. Então, não é só a precipitação que está relacionada aos casos de dengue. Precisa ser olhado com cautela, quando se fazer uma relação direta. Chuva e dengue, não é só isso. Existem outros parâmetros, como a temperatura, as questões sociais e demográficas, e a precipitação ser um condicionante. Mas, muitas vezes, ele pode ser um condicionante indireto. O aumento da evapotranspiração também é um fator que pode produzir isso. E temos que analisar essas questões dos aspectos sociais e demográficos devido a essas condições climáticas. Não tem como fugir. Por exemplo, no ambiente de mudanças climáticas, esses aspectos sociais e demográficos também podem ser alterados. Como é que isso vai afetar casos de dengue, zika, chikungunya, leptospirose e outras doenças endêmicas dos trópicos? São questões para serem pensadas e questões para serem provocadas. Bom, com isso eu encerro, deixo aqui o contato para quem quiser entrar no Instagram, e eu encerro e passo a palavra para a professora Priscila, professor X ou moderador? Moderador. Obrigado. Obrigado, professor Daniela, pelas ricas informações que nos foi dada. Vamos para o próximo palestrante, professor Sisto Serafim de Santana Souza Júnior, bacharel desde 1998 e mestre de 2001 em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, e doutor em 2001 em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente na área de concentração e produção do espaço geográfico. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: espaço geográfico, atores sociais, violência urbana e trabalho de campo. É professor associado da Universidade Federal de Campina Grande, ou seja, vinculado a uma unidade acadêmica de Geografia, atuando na área de produção do espaço urbano e desenvolvimento regional. É líder do Grupo de Pesquisa Integrada em Desenvolvimento Social, GIDS, e desenvolve pesquisas relacionadas à análise da violência urbana e produção social do espaço, centralidade urbana e geografia do turismo.
professor colaborador do programa de pós-graduação de História do CG, atuando na linha 1, Cultura da Cidade. Entre 2013 e 2016, desenvolveu pesquisas financiadas pelo CNPq, Programa Universal, tendo como tema a produção do espaço turístico. Desenvolve atualmente pesquisa financiada pela CNPq sobre análise regional do turismo da região geográfica de Campinas. Então, aí, a formação acadêmica do nosso professor Cícero, e passa a palavra para o curso. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia. Aos que não são cursos que não costumam... Tem alguns que não são cursos, ou todos são. Não sabe, né? Aqueles casos estejam aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos, tá certo? Aqui nessa unidade aqui funciona a unidade acadêmica de geografia, esse prédio aqui, funciona a unidade acadêmica de geografia. Nós temos alguns laboratórios, caso tenha alguém que não seja do curso, convido-os a visitar, legal? Bom, gente, vai estar sendo projetado ali, eu optei por ficar passando, que fica melhor para conversar. Faz, acho que uns 10 anos, mais ou menos, que eu comecei a colaborar, né, com a rede de geógrafos da Geografia da Saúde. É uma rede muito sólida, tá certo? Eu costumo até falar para os orientandos, para os estudantes que estão no grupo de pesquisa, e também para os alunos em sala de aula, alguns estão aqui, que existem algumas áreas na geografia que estão crescendo muito, e vai pegar justamente o ciclo de informação de vocês, então é bom ficarem atentos, tá? Uma dessas áreas é justamente geografia da saúde, tem geografia do turismo e outras tantas, tá? Porque elas vão dialogando entre si, e são temas transversais. Bom, então eu fiquei pensando, o que abordar? Né? Conversando com a Priscila, o que vocês querem, né? Eu vou trago um resgate dos teóricos da geografia da geografia urbana, como é que ao longo do tempo foi. Ou, enfim, né, eu fiquei vendo as possibilidades, fiz o meu recorte, né, quando soube que o colega Ranieri estava aqui, ele veio com a parte técnica, com os dados, e foi justamente que ele veio, fiz, então vou abordar uma linha, tá certo? Trazendo para vocês essa questão. Bom, a clinicidade e perspectivas atuais para a promoção da saúde. Para variar, está desconfigurado. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui rapidamente, só para vocês poderem entender, senão não vai conseguir entender. Nós temos aqui algumas linhas de abordagem, certo? E essas linhas de abordagem, elas são fundamentais para se trabalhar, acho que aqui já resolve o problema. Eu espero que os outros não estejam. Foi salvando de um pouco para o outro, fez isso. Pronto, vamos lá. Veja bem, nós temos três matrizes, três formas de visualizar isso na minha leitura, né? De pensar na atualidade. Primeiro, não ignorar que o espaço hoje é complexo. Há uma complexidade espacial. A própria noção de tempo urbano mudou. Há um tempo atrás, dizia os espaços que são muito adensados são urbanos, aqueles que são muito rápidos, né? O tempo da rapidez é urbano. Gente, aqui em Campina Grande, ontem mesmo, eu demorei quase 20 minutos para ir daqui até o Catolé. Então virou o que Einstein falava, até onde eu estou indo, né? E o tempo é relativo, assim, depende muito da percepção que você está colocando. Então, depende da escala de abrangência, da função, da forma e do processo do ambiente que você está. O espaço também, ele é da contradição. Quer dizer, a sensação de calor dentro de uma cidade depende da quantidade de dinheiro que eu tenho dentro da cidade. Se eu tenho muitos recursos, eu pego um carro com ar-condicionado, minha casa tem ar-condicionado, a escola que eu vou ter, o meu local de trabalho. Eu trabalhei em Patos. Quantos daqui conhecem Patos? Você conhece e sabe do que eu estou falando com relação à sensação de calor lá em Patos. A gente ia numa van daqui de João Pessoa a Patos e temperatura do carro 25 graus Celsius. Descia da van, ia para o hotel ou às vezes no apartamento, você não sentia o calor da cidade. Assim.
né? Você tem sentido no nível que você está, mas né, depende muito da sua percepção. Depende muito também da capacidade que eu tenho de produção de objetos no espaço urbano. Por exemplo, uma universidade como essa, eu poderia criar um corredor de acesso coberto, onde eu não levaria nem se chovesse, eu não me molharia, e se tivesse muito sol, não teria problema. Até existe, né? Vocês sabem que já andou pela universidade, aquele percurso que vai naquele caminho lá, perto do centro de extensão, ele é todo coberto ali. Certo? Então, depende da ação também das pessoas e das oportunidades. O Milton Santos, Por uma Outra Globalização, ele vai falar dos tempos da globalização como sendo uma globalização, ela é perversa, mas ela também é fictícia e ela deveria ser de outra forma. E a gente tem o urbano nessa mesma linha. E aí eu trago para vocês um dos teóricos para a gente pensar como referência desse debate, que é o Henri Lefebvre. O Lefebvre ele vai dizer o seguinte, olha, transferindo o espaço de uma lógica dialética para de uma lógica formal, dialética, de uma lógica formal para uma lógica dialética, nós temos a cidade hoje vivendo uma crise. Ela vive uma crise teórica, nós não temos ainda uma ciência dedicada ao estudo da cidade, todo mundo dá seu bedelho, mete seu bedelho ali no que é a cidade. Você vai para a arquitetura, vai para a economia, para a geografia, cada um diz o que é a cidade e não dialogam, não trocam figurinhas. Né? O que existe são abordagens de ciências parcelares que tentam explicar os problemas. Certo? Então, isso é uma dificuldade muito grande, porque a gente acaba não definindo questões simples, como, por exemplo, o que é desenvolvimento sustentável dentro do ambiente urbano. Desenvolvimento sustentável para o economista é bem diferente de desenvolvimento sustentável para o ambientalista. Certo? Então, mas tem uma crise prática também. E essa crise prática, ela nos leva ao entendimento de que uma ciência como a geografia, ela deve ser cada vez mais aplicada para solucionar os seus problemas. Então, nessa relação de crise prática para crise teórica, ausência de uma ciência das cidades, ela interfere dialeticamente falando, quer dizer, uma vai interferir na outra, porque nós vamos ter também indefinições de normas operacionais no tratamento dos problemas urbanos. Certo? Eu retirei aqui porque ia ficar mais complicado, mas a gente tem, nessa apresentação, tem até um Mentimeter, que é uma coisa para interação online. Eu queria perguntar para vocês, o que vocês consideram um problema urbano? Vocês vão ver que a nuvem de palavras é muito diversificada, mas muito está relacionada à questão do bem-estar, da qualidade. Então, esta crise prática, que é a indefinição das normas operacionais no tratamento dos problemas urbanos, nos leva, de novo, a realimentar a crise teórica. Ou seja, a gente tem que debater na academia noções básicas sobre a ideia de cidade. Então, trazendo o debate para a relação entre clima e saúde no espaço urbano, e dentro desse contexto da crise teórica e da crise prática, depende diretamente do uso que eu faço dos espaços. Por exemplo, os meus filhos hoje, eles descem para brincar em uma quadra, em um ambiente que está asfaltado, que está limpo. Eu, quando era menor, eu brincava na rua e passava um esgoto ali. Então, meu pé era cortado direto, vocês sabem como, né? Já ouviram falar. Direto com problemas. Porque era esgoto que eu jogava a bola. Né? Então, o Brasil ele passou por melhorias na parte de saneamento, mas ainda é muito deficiente. A gente ainda tem muita realidade em que o contato das pessoas com locais de risco ainda é bem marcante. E não precisa a gente ir muito longe para fazer isso. Basta que nós fazemos um trabalho de campo nos principais espaços da nossa periferia. Então, a gente vai observar que tem muitos ainda que são excluídos. Quer ver um exemplo disso? Muitos fizeram uma associação do clima com o advento da dengue. O professor Ranieri acabou de apresentar, por exemplo, uma amostra de um recorte feito na cidade do Recife. Eu sou recifense também. E minha monografia foi lá. Mas quando você traz aqui para Campina Grande, você vai observar que existe uma relação também direta. Aí eu cito a questão
da crise que nós tivemos hídrica de 2015. Né? Muitos de vocês devem ter vivenciado a falta d'água, onde a gente chegou a quase ter um colapso social. As pessoas elas estavam quase indo para as ruas para poder reivindicar, porque elas estavam sem água, nós não tínhamos ali a transposição ainda, e faltava direto água. Quem mora em prédio, que tem a cisterna, que tem o seu abastecimento, no único dia que tinha água, enchia aquilo ali e bastava só usar de forma sustentável. Né? Mas quem sobrevive com 1 litro, apenas com aquela de 1.000 litros, aquela caixa de 1.000 litros, né? Que é a grande maioria. Aí o que é que fazia? Tinha que colocar reservatório em tonéis. Aí você tem, porque se tem a proliferação da dengue, o tipo de armazenamento é uma causa. Mas também a falta da água, ela significa que a tubulação não está passando água, portanto está proliferando doenças ali dentro. E aí quando vem a água, a gestão coloca 100 dias sem água, e no único dia que vem água, ela vem com muita força. Aí a gente vai, vamos armazenar. E aí a gente está consumindo água poluída, mesmo ela tendo sido tratada na estação de tratamento. Que inclusive vale um destaque. Nós fizemos uma visita à estação de tratamento ali do Boqueirão, e quem nos recepcionou foi um historiador, que era responsável por manter a qualidade da água. Nada contra o historiador, gente. Eu acho apenas que não seria o melhor profissional, não teria a melhor habilidade para ser o responsável para estar fazendo o controle da qualidade da água. Né? Ele vinha 1 a 2 vezes por semana para analisar o pH, etc. da água. Mas não é um profissional mesmo da área, né? E aí eu vou remontar um pouco a questão da origem do problema, tá certo? A gente vai fazer um pouco da viagem. Vocês estão vendo aí 2 divindades gregas, certo? No século V a.C. A primeira é Asclépio. Asclépio era concebido como deus da cura. Né? Ele, órfão de mãe, ele foi criado por Apolo, que ele deu o dom da cura e os segredos da medicina usando as plantas e ervas. Então a gente observa que na própria questão cultural, teológica, né, a crença já tem o entendimento de que o meu bem-estar depende se uma divindade quer ou não que eu fique bem de saúde. Né? Então, o Asclépio, ele surgiu disso aí. Então, existe uma preocupação com o modo de vida. Né? O Asclépio, ele foi ensinado por Quiron, que era um sábio centauro que vivia no Monte Pelion, de acordo com a cultura grega. E ele teve vários filhos. Uma das filhas foi a Igeia. Né? A Igeia, ela era a deusa da pureza. Então, a doença, ela era relacionada como sinônimo do relacionamento inadequado da natureza e a cura. Então, essa deusa, em tese, ela fazia com que o ser humano tivesse que fazer a sua higienização para poder pedir a Asclépio a cura. Ora, isso já remete aí a uma questão de relação causa e efeito. Se eu estou limpo, se eu tomo banho, se eu faço minha higienização normal, em tese eu não vou adquirir doença, certo? Então, entendimento popular, mas você observa que tem uma grande força para o que vai ser o desenvolvimento da ciência, que vem da fundamentação pré-científica, né, que é da medicina hipocrática. Entre o período da Idade Média e da Idade Moderna. Né? Então, o Hipócrates, inspirado no mito de Asclépio, cuja preocupação com o modo de vida, conforme a gente já viu, estimulou o desenvolvimento de uma medicina mais intervencionista e curativa, ele vai dar os fundamentos básicos para a noção de vida saudável em relação com a natureza. Né? Então, a sua influência em relação com a natureza, porque ele vai dizer que a doença ela fica circunscrita ao indivíduo e é diretamente relacionada ao meio em que ele vive. Então, você observa que Hipócrates ele vai juntar as duas coisas e vai dizer, olha, a doença é a forma como eu lido com a minha própria higiene, mas também o meio que eu estou. Não adianta, a gente viu isso na pandemia, não adiantava muito usar máscara se as pessoas ao redor não usavam, se elas não higienizavam as mãos, porque em determinado momento eu ia me contaminar. Né? Então,
tem esse livro, Ares, Águas e Lugares, que ele vai ser o marco dessa origem da geografia médica, certo? Bom, essa representação aí, eu acho que você já deve ter visto, né? É o homem vitruviano, de Da Vinci. Em síntese, o que vai... Bom, o homem vitruviano, na verdade, Da Vinci, ele vai interpretar a relação da arquitetura com o meio, dizendo que existe a geometria humana, né, os ângulos de abrangência ser humano, eles são perfeitos e sua relação com o meio seria perfeita, etc. Mas a gente traz para a saúde. Então, o homem ele é dotado de um corpo e alma, e seu estado de saúde vai depender desse equilíbrio orgânico. Então, o que gera as doenças? O mau funcionamento do corpo gera as doenças. Então, na medida em que eu deixo de, por exemplo, tomar água, a tendência é ter problema nos rins, certo? Então, o cuidado que eu tenho vai repercutir na probabilidade de eu ter a doença, que não é no que eu vou ter, mas na probabilidade de ter. Os agentes externos, entre os quais a sazonalidade climática, a variação do tempo, transformação de enfermidade pelo ar, eles acabam sendo determinantes no processo de situação de risco. Tá? Viver em Campina Grande, hoje, ambientalmente falando, é menos complicado do que viver, por exemplo, em Recife, né? Onde você tem, é muito quente do mesmo jeito, mas você tem um excesso de umidade. Né? Não sei quantos de vocês já foram a João Pessoa, Recife, mas enquanto aqui a gente pode passar o dia inteiro sem tomar um banho no final do dia, lá você sai de um canto a outro, você já fica todo suado, tem uma sensação de mal-estar, de cansaço, de fadiga, que dá muito aquela ideia da tese determinista, certo? Então, as doenças seriam, portanto, a relação da forma como eu cuido do meu próprio corpo e das condições do ambiente em que eu vivo. E a cura seria a preocupação da enfermidade, ou seja, melhor o olhar para o modo de vida e para os hábitos. Então, nessa medicina hipocrática, saudável em Hipócrates era essa mistura equilibrada dos elementos constituintes do corpo e a doença, que viria com uma ruptura do equilíbrio. Tá? Então, você tem, de um lado, o ambiente, né, que é o clima, a sazonalidade, a temperatura, e aí é bom a gente definir bem, eu vou falar mais adiante, a diferença de clima e tempo. Quando fala das questões de saúde, nós temos aquelas determinantes das situações climáticas. Por exemplo, o clima tropical, ele tende pelo excesso de calor, tende a provocar problemas contínuos, tá certo? Em quem reside, por isso que a gente precisa de um ar-condicionado, uma coisa para me diminuir o problema. Mas o tempo, ele que é mais imprevisível, não está chovendo agora, mas de uma hora para outra pode ter uma mudança atmosférica e de repente nós começarmos a ter problemas com relação a uma chuva torrencial que possa cair, enfim, né? Então é uma mudança mais rápida. Problema dessa ruptura. E aí a ruptura o que é? Ela surge quando a noção de physis, que é a fisiologia, a natureza, ela se torna causa da enfermidade e o entendimento de sua fisiologia, que é a transição do saber filosófico da ordem da natureza para o saber ontológico. Né? Então, a gente tem aí os parâmetros do determinismo ambiental. Bom, e aí é que entra a geografia da saúde, que é os componentes geográficos do meio, né? E aí a gente trabalha com os elementos climáticos e com os fatores geográficos. Elementos climáticos, temperatura, umidade, principalmente, menos a pressão atmosférica. A pressão atmosférica relacionada à saúde, ela tem mais a ver onde você tem locais em que as pessoas moram, em altitude. Quem gosta de futebol sabe que quando o Brasil vai jogar na Bolívia, por exemplo, eles precisam ter um tempo para poder equilibrar novamente a questão do ar, porque o ar é mais rarefeito e tal. Para a nossa realidade, para a realidade da maioria, temperatura e umidade são os mais determinantes, certo? E a promoção da saúde, ela é justamente aquela em que, para o homem, existe a formação de ambientes salubres. E nesse processo de saúde-doença, ele vai estar diretamente atrelado ao equilíbrio orgânico, que é o modo de vida em que eu convivo, certo? E também, claro, das situações externas, né? O tipo de alimentação, o tipo de sugestão que eu tenho.
E essa relação possibilita justamente o surgimento de topografias médicas. E eu não sei quantos de vocês acompanharam ontem uma boa palestra que teve ontem à noite, falando sobre um geógrafo, né, falando sobre a questão da topografia médica. Vale a pena vocês acompanharem, foi aqui também do evento, o Rafael. E os lugares mais saudáveis para a construção de habitação, a topografia significa eu colocar a moradia em lugares que são mais favoráveis para que as pessoas não adoeçam. Por isso que nós devemos, por exemplo, ocupar áreas que passam córregos. Porque áreas de córrego, em tese, são áreas em que, se tiver, por exemplo, acúmulo de água, eu vou ter a difusão de mosquito, etc. Certo? Bom, e aí nós temos, eu não vou ler aquela outra parte que vocês estão visualizando aí, mas o que é que nós vamos ter? Essa correlação. Problemas ambientais, eles passaram a ser descobertos como os principais resultantes dos problemas de saúde. Então, o tipo de desenvolvimento urbano repercutia no desenvolvimento de saúde. O modo de vida, ele passou a ser observado como também como influenciador do cotidiano dos próprios habitantes. Né? O local em que eu moro, ele acaba também influenciando na facilidade ou não de ter problemas de saúde. E movimentos intervencionistas de tratamento dos lugares estão no eixo. Aí, trazendo um pouco para a geografia. Na Europa do século XIX, começou, portanto, a ter uma aplicabilidade, a ter uma aplicação dessas teses da epidemiologia, da geografia médica, que surgia. E uma das frentes foi justamente Londres no século XIX. Tem 2 episódios que eu gostaria de destacar como exemplo de Londres no século XIX. No início do século, quando começou o segundo ciclo da industrialização, o Tâmisa já estava insustentável. Hoje o Tâmisa já está navegável. Aconteceu de ter ocorrido um naufrágio. E aí eles descobriram que mais de 90% das pessoas morreram. Só que não foi, eles não morreram afogados. Eles morreram porque ingeriram a água era contaminada por conta das indústrias, eles foram socorridos, só que no hospital eles morreram por enfermidades. Uma outra questão é relacionada à habitabilidade, às condições de habitabilidade. As pessoas, por não ter dinheiro, elas vinham das áreas rurais para morar em Londres, só que elas iam morar nos porões, onde não tinha ventilação, onde você não tinha nenhum tipo de benefício. Aliás, moravam em pequenos locais, com muita gente morando numa área muito restrita. Né? E a gente observa que isso nós temos até hoje aqui no Brasil. E isso começou a gerar vários problemas de saúde, inclusive como problemas graves, né? Que levou quase a dizimação de muitos bairros começaram a ter esses problemas. E as pessoas começaram a exigir, e os jornais começaram a divulgar, jornais trimestrais da imprensa começaram a publicar matérias falando justamente sobre essas condições de insustentabilidade. E essa situação de insalubridade do século XIX, com doenças provocadas pelo forte adensamento, dá o parâmetro para o surgimento já dessa relação clima e cidade. Tá? A origem dessa relação clima e cidade se dá da relação entre as condições da atmosfera em que eu estou com o ambiente em que eu vivo. Situações como, por exemplo, a residência em cortiços, que é um tipo de moradia, né, onde é compartilhada, às vezes só tem um banheiro para todo mundo utilizar. Né? Isso tornou se apresentava como principal problema urbano. Na cidade de Londres, por exemplo, criou o Conselho do Condado de Londres, London County Council, que esse conselho foi responsável pela inclusão das primeiras políticas de gestão urbana voltada para o resgate da salubridade. Então, e uma dessas propostas era justamente de colocar a população mais pobre que morava nos porões ou nos cortiços em locais mais afastados. E para isso eles precisavam criar, por exemplo, as ferrovias. Em termos teóricos, portanto, nós temos 3 escolas. Nós temos, falando aí já de cidade e clima, a escola culturalista, que é a escola alemã, ela vai fortalecer a dimensão tempo em relação à dimensão espaço, em que diz, olha, o problema com a saúde está relacionado ao tipo de cultura que eu tenho, certo? A escola progressista, que é a escola francesa, que nós vamos herdar, boa parte, que vai dizer, ela vai ignorar a questão do tempo e vai dizer o problema é espacial.
Então, eu tenho que melhorar as condições de habitabilidade. E nós temos a escola naturalista, que é a escola anglo-saxônica, a escola americana, que vai valorizar a natureza em face da cidade. Então, ela vai associar a cidade como um ser vivo, né? E fica fácil a gente comprovar isso. Quantos aqui já ouviram falar de coração da cidade? Já ouviram falar esse termo, coração da cidade? Artéria urbana. Né? Se vocês pararem para observar, são termos relacionados ao orgânico aplicado à cidade. Certo? A gestão fica no o cérebro da cidade. Comunidades onde eu tenho tráfico de droga são os centros urbanos. Tá? Então, existe essa associação pela Escola de Chicago. Eu não vou falar sobre cada um desses autores, mas eles se tornaram referência. Entre eles, o Maximilian Weber, que vai trabalhar justamente as categorias de conceito de cidade aplicado justamente à ambiência, à vivência, à forma de se habitar na cidade. Bom, e aí nós temos, portanto, a inclusão da teoria miasmática dentro do contexto urbano. A teoria miasmática que vem da saúde, aquela saúde hipocrática, que vai dizer o seguinte, olha, a atmosfera é um meio propagador de enfermidade, cria a doença ela provoca, cria as condições que vai provocar a doença, que é a enfermidade, que vai se espalhar no espaço geográfico e vai resultar na atmosfera. Esse círculo sistêmico de fora, os ventos, os ares, portanto, eles são os dispersores da doença, os locais insalubres ajudam essa doença a se proliferar, você vai ter os doentes, e os doentes vão provocar a emissão de novos vetores na atmosfera, e daí você tem a multiplicação dos casos. Nós vivemos também isso com relação à questão da pandemia. Por isso que não era nada lógico aquelas teses de quem era negacionista de dizer, não, a gente tem mais que liberar. Não, fez muito bem não liberar. Porque quanto menos tínhamos ali quantidade de pessoas residindo, circulando, menor era o risco de termos a proliferação maior da doença. Vamos tentar adiantar aqui por conta do tempo. Olha, eu também vou me abster de falar do Corbusier. Quem tiver curiosidade, nós temos um grupo de pesquisa, o GITS, foi apresentado aqui logo no começo. Nós nos reunimos toda sexta-feira à tarde, tá certo? E no grupo de pesquisa nós debatemos, entre outras coisas, teoria, e vocês estejam convidados. A Priscila tem um grupo de Geografia da Saúde, para quem tiver curiosidade com o tema, se reúne na quinta-feira à tarde, não é isso, Priscila? Quinta-feira à tarde. Tá? Então, nós temos aqui, só para citar o Corbusier, ele vai ser o principal teórico, arquiteto urbanista, que vai propor a eficiência do sistema de ventilação residencial, a reforma urbana, pela melhoria das condições de habitabilidade, que é ventilação residencial, disposição funcional do sítio urbano, conforme a localização, e a forma da cidade. Eu criar espaços funcionais. E você percebe que existe aí uma aproximação forte com a saúde. Né? Esse desenho aí do lado, esse quadro do um lado aí, que vocês estão vendo, as latrinas medievais, as pessoas faziam necessidade dentro da própria residência, por isso que o número de pessoas contaminadas com doenças era altíssimo. A gente ainda encontra isso muito na nossa periferia, nas comunidades mais pobres. Houve uma reforma urbana no sentido de que eu posso ter o banheiro na cidade, mas dentro da casa, mas o banheiro tem que estar no local separado, por exemplo, não pode estar junto da cozinha. Então, não dá para você estar construindo um banheiro e a cozinha próxima, isso não é legal, e por aí vai. Bom, um outro teórico, o Sorer, ele vai propor, portanto, um olhar ecológico ao meio ambiente, né, criando aí o complexo patogênico. Esse livro, Fundamentos Biológicos da Geografia Humana, ele vai trazer justamente esse entendimento. E as doenças, elas seriam concebidas como doenças sociais. E aí nós temos essa correlação sistemática aí, entre os patógenos, o ambiente e o hospedeiro. Então, entender a relação clima, saúde e cidade, eu tenho aqui, clima, saúde, patógeno, e cidade. Porque o hospedeiro é a cidade, porque as pessoas moram na cidade. O hospedeiro, portanto, somos nós. Logo, eu estou dizendo para vocês que trabalhar a relação clima, saúde e cidade, eu tenho que trabalhar na escala do corpo humano. Eu não posso trabalhar a escala do coletivo. A escala do coletivo fica para a gestão, ok?
mas a questão do corpo. Então, se eu estou aqui para vocês, por exemplo, eu não tenho higiene, não tenho ambiente, eu vou e pego neste copo aqui, tá certo? E estou contaminado. A pessoa que for depois retirar esse copo daqui, ela vai pegar também, vai se contaminar. Então, por isso que a escala do corpo vem aí a educação ambiental e a importância da geografia. Então, nós temos essa relação, ela sugere que seja descoberta a origem. Vocês estão visualizando aqui, não sei se está dando para ver, a temperatura do ar, teor de água no solo e tal. Acho que dá para visualizar, né? Então, vamos ficar só nisso aqui. Ó. O fator causa clima, meio biológico e meio antrópico. Então, no primeiro momento, o espaço ele é inerente, mas reservatório de agentes patogênicos. Então, os agentes patogênicos estão no espaço. E a dinâmica territorial e funcional, ela é incorporada, quer dizer, a forma como eu vivo na cidade, além do contágio que emerge por fatores socioambientais. Então, nós temos, de um lado, as doenças infecciosas e parasitárias, que é estudada pela geografia médica, e do outro lado, nós temos as doenças urbanas sociais, que é estudada pela geografia da saúde. Então, a primeira diferença que vocês têm de geografia médica e geografia da saúde, certo? A geografia da saúde, ela se preocupa também com os fatores que provocam a doença, não apenas com o tratamento da doença. E aí, nessa relação, nós temos, de um lado, o ambiente homem, e do outro, a reciprocidade ambiente-homem. Perceba a diferença pela seta. No primeiro caso, é determinista. No segundo caso, é possibilista, porque o homem ele pode também atuar para minimizar os problemas. No primeiro caso, o ambiente aparece como propagador de agravos, a enfermidade ecológica ambiental, os focos na patologia no indivíduo e sistema. E no segundo caso, você já tem um ambiente orgânico, com novos padrões de disseminação, variáveis ambientais, e por aí vai, né? Que é o modelo biopsicossocial. Então, o clima-tempo, nós temos... Aí é importante lembrar que o clima, ele não interfere negativamente apenas na saúde, né? O clima e o tempo, ele não interfere apenas de forma negativa. Por exemplo, se você não está bem de saúde, o médico vai dizer, olha, sai um pouquinho da cidade, do estresse, vá para uma área de lazer, uma área... O ambiente pode também te dar saúde, mas o ambiente, ele pode provocar também problemas sérios. Quem tiver problema de alergia aqui, eu falei, e se de uma hora para outra mudasse o tempo e começasse a ter chuva torrencial aqui? Quem é alérgico, imediatamente ia começar a sentir. Quem é alérgico, quem tem problema, por exemplo, de sensibilidade, imagina esse ambiente aqui cheio de mofo. A pessoa não começar a entrar aqui e começar a espirrar. Entendeu? Então, a saúde humana, ela é a dinâmica da atmosfera com os aspectos do espaço geográfico, como organismos que possuem valores diferenciados e dinâmicas diferentes. Bom, então nós temos um efeito meteorotrópico, tá? Que é o cenário ambiental, e eu já estou indo para finalizar, tá? O cenário ambiental, as variações de horário dos parâmetros climáticos e as variações de adaptação imediata ao organismo. Gente, aqui, todos os governos aqui no Brasil, os governos estaduais, sabem que no começo do ano existe uma probabilidade, em termos de condições climáticas, de formar uma junção de movimentos de avanço de massa de ar que pode provocar, por exemplo, chuvas torrenciais. Né? Você pega o avanço da convergência intertropical, você pega a célula da Bolívia, você pega a massa de ar fria que vem do sul, e essa junção causa, por exemplo, transtornos como ocorreu em Petrópolis recentemente. A gente já sabe disso. Nós já sabemos que quando chegar agora o mês de junho, julho, o que é que nós vamos ter no nosso litoral, em tese? A gente já está agora, o Ranieri falou de El Niño, falar da Laninha. Né? A Laninha ela já está dando os ares. Né? O que é que nós vamos ter? Possivelmente fortes transtornos de chuva no nosso litoral. Né? Já estamos tendo, inclusive, né, em termos de anomalia. Então, se os gestores já sabem disso, por que é que nós não fazemos políticas de fato preventivas? Não é colocar uma lona no morro que vai ser preventivo. Ali é preventivo para ter um desastre, tal, é preventivo. Mas preventivo no sentido de que existe já o mapeamento das áreas de risco. Não é? Então, as características... e aí nós temos o cenário ambiental e as características individuais. Faixa etária, sexo, massa corpórea. Por isso que nem todos são acometidos de doenças ao mesmo tempo. Depende muito. Uma pessoa que se alimenta bastante de frutas, tem uma tendência a não ter problema cardíaco.
em comparação à pessoa que vai no final de semana, todo final de semana para o churrasco. Entendeu? Então, esse mecanismo metabólico, o termorreguladores, vai provocar uma influência nas variações de adaptação imediata no próprio organismo, certo? E é a capacidade da estrutura, materiais que geram, portanto, essa sensação de conforto. E aí o processo de adaptação mais lento do organismo, né, que são os ritmos biológicos, a rotina, o humor, horas de sono, não é? Por exemplo, de ontem para ontem, eu dormi 1 hora. Nossa, gente, eu estava aqui de manhã, parecia um zumbi, mas ninguém percebeu, né? Estava tomando café. Isso é só, eu dormi essa noite, né? Por quê? A hora de sono interfere no rumo da pessoa, entendeu? Interfere na sonolência, no ambiente. Você está no ambiente, quando você tem uma imagem, aí vem um contraste, né? De uma imagem com outra, tendência de você dormir é maior, tá certo? Então, os hábitos alimentares, a convivência social, indo agora realmente para a conclusão. As variações climáticas, que são as condições de sazonalidades, que são evidentes, que nós já sabemos que existem, elas influenciam diretamente nas condições ambientais a longo prazo, enquanto as condições atmosféricas, eu estou sempre me reportando a diferença entre clima e tempo. Tá? As condições atmosféricas são outra coisa, que vai interferir na saúde urbana. Então, por exemplo, se eu crio um corredor de prédios na orla marítima, eu estou criando ali uma condição atmosférica. Por exemplo, uma ilha de calor, que se torna uma condição atmosférica de insalubridade. Quem já foi ali por Boa Viagem, em Pernambuco, em Recife, ali, deve ter percebido de meio-dia como é terrível quem mora naquela área do meio-dia, né? Criaram uma barreira ali. Então, você tem clinicidade, né, as condições ambientais que influenciam a qualidade de vida da população, que são definidas pelos padrões atmosféricos e suas anomalias. Ondas de calor, tempestades, secas, enchentes, que são as anomalias que surgem. E que a gente tem que estar preparado enquanto gestão, enquanto sociedade. E a aglomeração urbana na cidade, ela vai diretamente influenciar isso. São doenças relacionadas justamente ao calor, né, na Europa mesmo, na Espanha, um tempo desse atrás, inclusive esse ano já, muita gente morreu por conta de um aumento brusco de temperatura, calor imenso. Aqui teve problemas no Brasil já relacionados à questão. Então, teve uma cidade no Mato Grosso que o termômetro deu 52 graus Celsius. Gente, 52 graus Celsius, você imagina a situação. Dá 30 que a gente fica morrendo, imagina 52 graus Celsius. Né? Então, isso aí tem sido cada vez mais recorrente, porque a gente tem uma outra questão, que é o aquecimento global. Né? Mas, quais estão, só para finalizar agora mesmo, quais são os problemas urbanos decorrentes das anomalias atmosféricas, que são as práticas sociais, que influenciam na saúde? Né? Então, alguns desses problemas são reproduzidos, portanto, todos os anos, a gente já sabe que vai existir, a gente já sabe que vai ter período de chuva, que vai ter período de ausência de chuva. O que a gente precisa se adaptar? Diz aqui, no Brasil nós não temos terremoto, é mentira, tá? O Brasil tem terremotos. O que nós não temos é terremotos tão sérios como em outros lugares. Mas o Brasil está isento de ciclones, é mentira, tá? O Brasil também tem ciclones, enfim, tem muita coisa que dizem que o Brasil não tem, tem. Mas o fato é que a gente não tem isso como problema principal. O nosso problema principal é o quê? Chuvas fortes, ausência de chuva, esse é o nosso problema principal. Tá? E aí, tentando aí até compreender essa lógica, né, dentro da dialética, a condição urbana, ela seria esse somatório. As condições da divisão do espaço das doenças urbanas, esse DU, doenças urbanas, seria um somatório da condição urbana e a condição atmosférica relacionada ao tempo. Então, o que são as condições urbanas? Espaços verdes ou reduzidos. Limpeza urbana. Olha, um dos maiores crimes que a gestão atual da reitoria fez foi começar a acabar com as árvores aqui. Gente, nós temos muitas árvores aqui, mas eu não entendi porque começaram a cortar. Podar é uma coisa. Cortar a árvore é outra, completamente diferente. Tinha um projeto de um colega aqui ao redor da universidade, que foi um projeto de extensão, que eles plantaram várias árvores. Elas já estavam crescidinhas. Saiu cortando tudo. Eu não entendi o porquê. Não é uma questão óbvia.
tenho mais árvores, eu tenho mais sombra. Se eu tenho mais sombra, a sensação de calor diminui. Não é uma coisa estacionar o carro em um local que não tem árvore nem outra, um local que tem sombra. Tá? Então, limpeza urbana, aglomeração de lixo, enfim, né, as condições atmosféricas, poluição do ar, temperatura, e as doenças urbanas são a de veiculação hídrica, arboviroses, como dengue e tal, a psicológica, de estresse urbano, as pessoas elas não estão mais, se aceitando dentro de uma cidade. Eu vou passar isso aqui, tá? Vai dar tempo de falar sobre isso aqui. Isso aqui é a meta. Campina Grande está tentando alcançar cidade sustentável e cidade saudável. Campina Grande ela entrou na rede de cidades saudáveis. Para ela fazer isso, ela teve que mudar muita coisa no seu paisagismo. Vocês estão percebendo que está mudando muitas formas no espaço da cidade? Né? Foi agora um Parque dos Prédios, aumentou ali a área do Parque do Povo, aquela coisa. Vários movimentos nessa linha, tá? Eu não vou falar aqui, não vai dar tempo. Para finalizar isso aqui, então, nós temos, portanto, o input, o que causa, e o output, o que resulta, que são justamente os fatores que fazem a difusão das doenças a partir das condições de habitabilidade. Saúde, educação, rendimento, habitação, lazer, etc. Tá? Aqui estão as referências, entre as quais eu destaco David Haber e Mark Butler e Peter Hall. Peter Hall, Cidades do Amanhã, tem a ver com aquela virada que eu falei do século XIX para o século XX, que seria interessante vocês utilizarem. Aqui, quem gostou do tema, quem quer se vincular ao grupo de pesquisa GIDES, eu vou deixar um tempinho aqui, é só mirar aí, o celular vai entrar no WhatsApp do grupo, e depois, se ela entender que é interessante, seja bem-vindo ao grupo de pesquisa. Muito obrigado. Então, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se tem alguma colocação. Não? Certo. Então, tem duas coisinhas que eu queria... 3 recados para vocês. Primeiro, que a professora Kátia cedeu 30 minutos da aula dela para vocês encerrarem aqui a atividade. Né, quem vai ter aula com ela agora. Certo? A outra questão é que, quando vocês forem passar por aqui, tem umas fotos para vocês analisarem. Né, para vocês votarem, né, qual seria a melhor foto. E no final tem um lanche, né, para vocês. Tem também a questão do professor Daniel, que te chamar para ficar aqui na mesa, né, caso alguém queira ainda perguntar alguma coisa, quer perguntar, se eu vejo alguma coisa, não. Eu só queria mesmo agradecer, né, a vinda de vocês, o convite a vocês. Sei que foi difícil para os dois estarem aqui, né, mais difícil ainda para a professora Luzivênia. Eu agradeço, né, ter enviado o vídeo que a gente vai anexar posteriormente. E eu vi o quanto que a gente é próximo, né, a gente teve formação bem paralela, né, ao longo do tempo. Né, eu estou orientando de Jambitu, no mestrado. Né, não sei se foi um dos primeiros trabalhos que eu oriento na área de Geografia da Saúde, em 99, né, deve ter sido. Trabalhei com o Anselmo, né, que ele foi, inclusive, o primeiro entrevistado, né, meu super agente de combate a endemias, na época ele era agente de combate a endemias, né, então ele estava fazendo geografia, mas ainda era agente de combate a endemias nessa época. Então a gente tem essa amizade até hoje. O João de Lima, não através dele, mas através da esposa dele, a professora Aida, né, que a gente também conversava muito, ela influenciou muito na minha tese de doutorado. Meu mestrado e doutorado foi em Recife, né? Então, muitas das coisas que você falou, inclusive os tonéis, né, que você falou do armazenamento d'água, a questão de que, tipo, na parte dos resultados do meu trabalho, a gente tinha um problema com o tonel, porque o tonel era uma herança do pai, do avô. Eles não queriam se desfazer do tonel de jeito nenhum, mesmo que fosse entregue uma caixa d'água para eles terem na casa. Então, o problema é muito maior, assim, não é só da saúde, é também cultural. Você arrancar as raízes das pessoas, isso não é tão fácil. Gente, então, como todo mundo entendeu, né, a gente encerra aqui a mesa, eu convido vocês a votarem nas fotos, certo? Tem lá 3 critérios, aí vocês veem em cada critério qual seria a foto que se adequa melhor, tá certo? Agradeço a vocês.